Boa noite, professor. A incidência do artigo 228A, mas seria também a conduta atípica? Olha, Boa noite, professor. Desculpa, só um minutinho, a gente já começa aí. O Arthur, o caso dos embargos nós já passamos para vocês? Os embargos foi semana passada. O caso já passou, né? Isso. Aí o senhor ia explicar recurso ordinário hoje. Tá. E aí as duas, eu acho, né? Ia ficar para semana que vem. Mas o pessoal falou que a de ordinária ia ser pro dia 4, eu não sei. Aí já fiquei perdido. Tá. André, obrigado lá, viu? Do lance do cartório. Oi, professor. Boa noite. Beleza? O Arthur, por que que a sala está vazia hoje, Arthur? Feriado, hein?
Caramba, bicho, isso me vai ter que fazer chamada na semana que vem, é mole? Pô, com muita gente, professor, não dá? Pois é, mas uma sala de 40 e... Quantos alunos tem aqui? Ô, professor, por que que juntaram as salas, o senhor não sabe? Eu não sei dizer, viu? Porque se fosse voltar, ainda que paulatinamente, seria mais fácil com menos alunos, né? Ah, não, juntou as salas porque eu pedi para juntar, né? Porque uma seria Não, 6h30 às 8h30. tô falando da turma. Oi? A minha turma era a turma E. Isso. Daí acabou a E e juntou com o D. Ah, tá, isso eu não sei. Tem 90 alunos. Por isso que o professor está demorando para dar o feedback das peças. 90 alunos na sala. Vocês viram que tem um projeto de lei novo a respeito do exame da ordem, hein? Que eu não sei se vai passar? Velho, É, viu? pra fazer. Oi? Vocês chegaram a ver? Eu vou mandar para vocês aqui. A gente viu, é para fazer É como se faz a segunda fase, né? Isso. Na verdade, o concurso seria mais... Eu acho que a primeira fase seria mais voltada em número de questões, com um peso maior para a matéria afim que você escolheu, né? Pelo que eu entendi, seria isso. Aí, né? Certo? Eu acho também que a partir do momento que você fizesse a prova, você teria que ficar delimitado naquela matéria, uma coisa assim, eu não entendi muito bem também. Eu li duas mensagens, viu, Arthur? Eu vou até aqui, ó, projeto de lei. Primeira vez que eu li, eu entendi que você só poderia advogar na área que você escolheu, mas não é isso, não. Eu entendi isso. Na primeira matéria que eu li, era isso, mas não é... Não, pelo que eu estou agora entendendo, não é isso, não, porque senão eu acho que Seria totalmente seria inconstitucional, ilógico, inclusive. né? A matéria é essa daqui, ó, que eu peguei aqui, ó. Vou passar no chat. De certa forma... Ah, não, passei errado aí. Espera aí, desculpa. De certa forma, Os caras não tem que fazer. se for mais específica a primeira fase, eu acho que facilita para o aluno. Se tiver a matéria que você escolhe, que você tem afinidade, ela realmente tiver essa questão de você ter um peso maior em primeira fase, acho que facilita para o aluno. Dependendo do que for. Você se dedica mais àquela matéria que você tem afinidade, porque o peso da nota vai ser maior, né? Sim. O bom é que minhas aulas são gravadas e o chat está aqui de todo mundo que participou, tá vendo? Esses alunos hoje já terão um ponto a mais, porque uma turma grande, ninguém está participando porque é véspera. Tem até pessoas Isso, aí sim. tem até pessoas que, tá vendo, estão tão interessadas que Ah, feriado são de outra turma, de outro horário, estão aqui. E o pessoal não está, mas tudo bem. a representante não tá aí também, a Laura. A Laura não está aí, vou dar um puxão de orelha na Laura depois. Eu vou encher o saco dela aqui. Então, ó, pessoal, é o seguinte, o que eu tinha dito a vocês é que para entregar o RO, os embargos, no momento só, e seria até dia 27.
Certo? Entrega das peças no dia 27. Foi isso que eu combinei. Não foi? Professor, as 2 folhas que o senhor deu, aquelas folhas de audiência, não é aquelas ali não, não? Não está lá no Evo ainda? Então, Depois que eu terminar aqui, dou uma olhada lá no Evo. elas estão no Eva, as 2 peças. Tá. Aquelas 2 peças, do Paulo e aquela outra, é isso? É, tem Deixa lá, o Paulo, tá é lá. isso? É um embargos e um outro recurso ordinário. Então no Evo. É aquelas 2 peças que o senhor mandou? Isso. Puxa, professor, então eu errei. Deleta a minha peça lá, que eu fiz cagada. Tá. Fiz cagada, professor. Deleta aquela peça lá. Eu me lasquei, professor. Vai, Brito, fala. Depois você manda lá, então. Eu vou Microfone lá, mandar ó. as 2 depois, tá bom? Dia 27, tá bom, professor? Tá bom. É recurso ordinário qualquer outro? Embaixo de declaração. Ai, professor, eu tô voando na maionese, viu? Eu tô lascado. Ó, essa é nova, voando na maionese. Eu achava que era viajando na maionese. Viu, Marcos? Você me ensinou uma hoje. Ai, professor, essa máscara aqui tá deixando eu doido, professor. Eu imagino. Toma pandemia. cloroquina. Toma cloroquina. É a pandemia. Você não sabia? Você sabia que uma véia me passou uma cantada hoje, rapaz? Uma véia? É Passou mesmo? uma cantada hoje, rapaz? Sério? Aproveita Queria, lá, mano. queria se esquentar nesse frio, rapaz. Eu tô lascado, rapaz. Eu tô lascado, viu? Uma véia de 86 anos, rapaz. Você tá doido. Diz que queria um cara novinho, de olho verde, pra esquentar ela hoje. Eu digo, vai esquentar com capeta, mas não comigo, dona Maria. Qual que é o nome dela? Ah, rapaz, não vou nem dizer, rapaz. Só Jesus na causa. Aproveita aí, pô, oportunidade. Olha, Laura, rapaz. Tava sentindo só falta aí, viu, Laura? Achei que você não ia entrar na aula hoje. Eu tive que chamar a representante, porque... né, Desculpa, senão- prof. É. Eu fui treinar e eu acabei de Mentira. chegar. Então tá bom. Então, ó, pessoal, o seguinte, peças dia 27/4, ok? Certo. A gente vai fazer o seguinte, se eu quiser reprorrogar, até sexta-feira eu faço um comunicado aí. Mas tem uma semana ainda, né? Uma semana, não, 10 dias. Professor, e as audiências? Outra coisa. A respeito das audiências, eu vou postar os cadernos de audiência lá quinta-feira. Porque eu acho que eu não postei. Eu conversei com a juíza da segunda vara, a doutora Andréia, e ela permitiu que vocês entrassem na sala de audiência em conjunto comigo. E ela até falou, e eu preciso conversar só com a Roberta do departamento, se para a Roberta vai ter validade a ata de audiência com o nome dos alunos. Então, o que ela combinou comigo? Ela falou, doutor Lúcio, para mim não tem problema, você pode chamar os seus alunos para participar, passar o link das audiências, só identifica eles para mim quando entrarem na audiência. Eu conseguindo da ata que os seus alunos participaram, o senhor verifica se isso tem validade ou não. Então, eu vou conversar com a Roberta, e aí eu passo para vocês as datas das minhas audiências. Arrasou, professor. Tá bom? E aí eu vou conversar, ainda vou confirmar com o doutor Rotar da primeira vara se ele aceita vocês lá também. De Senhor, as qualquer audiências- forma, se o aluno quiser fazer pelo aquele portal de audiências online, pode fazer, não tem problema. Mas se quiser fazer as audiências por Taubaté, fazer o relatório por aqui, comigo lá nas audiências, eu vou ver minha pauta e a gente vai combinando. As audiências são feitas pelo Teams, né? São feitas pelo Google Meet, Google mas a Meet. partir do mês que vem vai ser pelo Zoom. Zoom, tá. O Zoom virou plataforma oficial do Tribunal Regional do Trabalho, de todos os tribunais do país. Foi uma determinação do TST. Professor, Pois não. professor, o senhor já passou o relatório de audiência para a gente Não. fazer a... Não, vou postar. Tá. Então, a gente pode fazer pelo audiências online, né? Sem problema nenhum. Certificado. Ou pode fazer audiência na segunda vara, por enquanto, Taubaté. Uma de instrução, uma audiência una e uma audiência de rito sumaríssimo e uma audiência de rito ordinário. Ok.
Certo? E é para entregar até o dia da prova? Depois eu confirmo a data com vocês direitinho, se tiver alguma alteração. E vai ser pelo EVA mesmo para entregar? Isso. Beleza. Eu vou lançar como atividade lá. Bom, Ok. então é o seguinte, pessoal. Então estamos combinados por hora a entrega das 2 peças, embargos e RO, dia 27/4. O outro recado é que na segunda vara do trabalho de Taubaté, a juíza titular, doutora Andréia de Oliveira, eu conversei com ela, ela autorizou vocês participarem das audiências. Eu gostaria que vocês participassem acompanhadas das minhas audiências. Por que disso? Porque ela não vai conhecer vocês no sistema online. E aí meu receio é que elas não certifiquem o nome dos alunos na ata de audiência e não sirva para absolutamente nada para efeito de relatório. Então, o que eu faria? Eu vou me organizar aqui para ver quais os dias da audiência, vou juntar os cadernos de audiência no EVA. Os alunos que quiserem, a gente vai ter que ter um meio de comunicação aí, e vou falar, professor, posso participar dessa audiência com o senhor hoje? Se for na segunda vara. A gente entra, eu vou saber quem vai entrar comigo, eu passo no chat para a juíza, e aí assistem a audiência com o microfone desligado, pelo amor de Deus, e aí, ao final, ela vai constar na ata. Ô, professor, tirou uma dúvida minha. Tirou uma dúvida minha, por gentileza. Aquelas 2 peças, a 3 é recurso ordinário e a 4 é embargo de declaração, é isso? Não, ao contrário. Ao contrário? Tá. Então, aí a gente entra, faz as audiências, eu peço para ela constar o nome na ata de vocês. A única coisa que eu vou confirmar com a Roberta no departamento é se a ata de audiência com o nome dos alunos serve para efeito relatório. Se servir, perfeito. Ah, professor, eu não quero fazer audiência em Taubaté com o senhor, eu quero fazer lá no Audiências Online. Perfeitamente. Só não esqueçam de pegar o certificado, porque senão a universidade não vai validar. E tem que ser uma do rito sumaríssimo e uma do rito ordinário. Lembre-se que rito sumaríssimo até 40 salários e rito ordinário superior a 40 salários mínimos. E lembre-se que na colocação antes do número do processo, quando vocês olharem uma ata de audiência, tem ato ordinário, ATORD, ação trabalhista do rito ordinário. E tem ATSUM, ação trabalhista sumaríssima. Tá? Então, sempre o número do processo vai ter antes essas 2 expressões. ATORD ou ATSUM. É a ação trabalhista do rito ordinário, a ação trabalhista do rito sumaríssimo. Pessoal, é o seguinte, então, dados os recados, eu vou me comunicando com a Laura a respeito, tem aí a matéria, acho que é interessante vocês lerem sobre esse projeto de lei e acompanhar, porque isso pode impactar na vida de vocês, apesar que eu acho que não, porque vocês são alunos de 9º ano, né? Talvez isso não entre em vigor tão já se for aprovada, mas pelo que eu entendi da matéria, significa que o exame de primeira fase seria mais voltado para a matéria afim que o aluno escolhe, não impossibilitando ele jogar em todas as áreas. Então, talvez, não que não vai cair as outras matérias, mas me parece que vai ser um conteúdo muito mais simples, a matéria afim vai ter um peso maior. Mas hoje, a gente já falou de recurso de embargos e a gente precisaria falar do recurso ordinário. Eu não aplico subsidiariamente nenhuma regra do CPC no que tange a apelação, porque o recurso ordinário é primo irmão da apelação no processo civil. Recurso ordinário é primo irmão do processo, da apelação no processo civil. Só que, diferente de alguns outros recursos que eu tenho na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, eu não trago subsidiariamente nem supletivamente, nos termos do artigo 769, do artigo da CLT e do artigo 15 do CPC, eu não trago nenhuma norma de apelação para o meu recurso ordinário, porque lá eu tenho todo o conteúdo normativo no artigo 895 e 899 da CLT. Prazo de interposição de recurso, 8 dias. E eu vou querer que vocês sempre coloquem, tratando-se de peças de recurso, entre a qualificação civil e o endereçamento, vocês sempre vão colocar para mim um espaço. Nesse espaço, que é o que vocês aprendem já comumente, né? Nesse espaço,
vocês colocarão o prazo do recurso ordinário, não no corpo da petição, no corpo da peça. Vocês colocarão assim: prazo de recurso ordinário, 8 dias. Prazo de embargo de declaração, 5 dias. É assim que vocês colocarão. Olha só que uma pergunta para vocês matarem a curiosidade. Vocês sabem por que a gente dá esse espaçamento aqui entre a qualificação e o endereçamento? Alguém tem alguma ideia? Por que eu não enxugo aqui, coloco tudo juntinho lá? Para poupar folha, professor. Não, não é para poupar folha. Por que eu dou o espaço aqui entre o endereçamento e a qualificação civil? Porque antes, pessoal, o processo era em papel. O processo era físico. O processo era em papel, era físico. E no processo físico, algumas vezes, você tinha que despachar o processo com o juiz. Então, você tinha um pedido e você tinha uma necessidade, de certa forma, de urgência, e você precisaria necessariamente ir lá despachar essa demanda com o juiz. E na hora que você fosse despachar essa demanda com o juiz, lá no gabinete dele ou no meio de uma audiência, ele dava um despacho nesse espaçozinho entre qualificação e endereçamento. Por isso que a gente deixa, antigamente, quando o processo era em papel, nós deixávamos aqui, dava uns 30 entras aqui, deixava um espaço gigantesco. De maneira com que, se eu fosse lá despachar uma petição inicial, ou uma petição qualquer, ou um recurso, excelência, eu vim despachar com o senhor. Ele poderia escrever aqui, olha, ele poderia dar aqui, J concluso, venha para a deliberação, ele poderia dizer assim para mim, ó, J concluso, venha para a deliberação, ele poderia dizer, defiro, cumpra-se, espeça-se um mandato, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E ele fazia esse despacho aqui, ó, J concluso, ou seja, venha-se a conclusão. Então, era por isso que existia aí ele colocava a data aqui e assinava. Ou então, ele dava o próprio despacho, defira um pedido de tutela antecipada, postulada pelo autor, cumpra-se o cartório no prazo de 24 horas, determina a expedição de um ofício. Então, eu tinha que deixar um espaço aqui para ele escrever isso. E por isso que, na prática, hoje em dia, a gente considera esse espaço ainda. Mas vocês vão de concordar comigo que, com o processo eletrônico, não teria mais necessidade, porque ele não dá mais os despachos nesse aspecto, né? Ele não dá mais esses despachos nesse sentido. Ele dá agora em própria certidão, uma vez que o processo agora é eletrônico, não tem como dar o despacho na própria peça, né? Então, só a título de curiosidade. Mas voltemos aqui. O nosso recurso ordinário, que é primo irmão da apelação, e por que eu digo que ele é primo irmão? Porque ele tem o mesmo sentido, só que são em processos de ramos diferentes do direito. Ele tem o mesmo sentido. O sentido é que você aprecie matérias de fato do direito pelo Tribunal Superior, pelo Tribunal Regional do Trabalho, que seria o caso. É a única possibilidade em que eu, no processo de trabalho, tenho a possibilidade de rever fatos e provas. Então, qualquer coisa que a sentença de primeira instância me tenha sido improcedente e eu queira rever, com base nos fundamentos fáticos e probatórios, uma prova que não foi avaliada pelo juiz, um depoimento de testemunha que foi contradizente ou não foi esclarecido, qualquer coisa em relação à prova, a minha única oportunidade de fazer o recurso é no recurso ordinário. Porque daqui para frente, para o recurso ordinário, eu não tenho mais como alegar, do recurso ordinário em diante, eu não tenho mais como alegar matéria probatória. Então, a minha única chance
de eu fazer o revolvimento de fatos e provas é em recurso ordinário. Para o recurso para Brasília, que seria o recurso de revista, eu tenho a súmula 126 do TST dizendo, em recurso de revista, que é quase a mesma coisa, é primo irmão do recurso especial lá no processo civil, eu não analiso fatos e provas. Então, portanto, qualquer coisa que utilize a palavra prova, comprovação, depoimento das testemunhas, prova documental, necessariamente eu só posso atacar isso em recurso ordinário e não em recurso de revista. Então, o recurso ordinário é primo irmão da apelação e no sentido de que eu tenho esse recurso ordinário como ferramenta para eu rediscutir questões fáticas e probatórias que foram passadas em juízo em primeira instância. Obviamente que eu posso rediscutir também matérias de direitos ou teses jurídicas. Isso é óbvio, porque qualquer recurso eu possa fazer isso. Mas a matéria fática e o conteúdo probatório, eu só posso ter uma reanálise por parte do tribunal. Por parte do tribunal e só em recurso ordinário. Depois, tchau, pardal, não tem como eu voltar nessa expectativa ou voltar nessa situação. E aí o recurso ordinário está lá, ó. Cabe recurso ordinário, artigo 895, à instância superior, que são os TRTs. Nós temos 24 TRTs no país, o Estado de São Paulo é o único que tem 2, o TRT da segunda região, que é o São Paulo capital, Baixada Santista e Barueri, ali mais ou menos, é tudo segunda região, o resto do estado inteiro é 15ª região, que é o Tribunal de Campinas, que é o nosso tribunal, inclusive. Prazo de recurso, 8 dias, agora os dias são úteis, a contagem do prazo são úteis, exclui-se o dia do início, inclui-se o dia do final, regra do artigo 132 do Código Civil, exclui-se o dia do início, inclui-se o dia do final. Nas decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processos de sua competência originária, prazo de 8 dias. O que o inciso 2 me traz aqui? Existem alguns processos que são de competência originária do TRT. Demandas em dissídio coletivo, direito do trabalho 3, dissídio econômico, dissídio coletivo, coisas que envolvem sindicato, que são as ações de dissídio, elas não são discutidas, em sua maioria, em grau de primeira instância, e sim a ação é originária, a competência originária do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Então, vejam só, se um sindicato quer fazer 2 sindicatos, um dissídio coletivo de natureza econômica no Tribunal Regional do Trabalho, ele tem competência originária para analisar aquele dissídio. Saindo uma sentença, se o tribunal deu a sentença, saindo uma sentença no Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso ao TST. Aí o recurso para o TST é o recurso ordinário. E aí, obviamente, que o TST vai avaliar todas as questões que foram feitas que aí no Tribunal Regional do Trabalho. Mas quando eu trato de dissídio, isso é muito interessante, eu não trato de provas e fatos. Porque o dissídio de natureza econômica, eu discuto cláusulas de natureza econômica de uma convenção ou acordo coletivo. Não tem conteúdo fático e probatório como uma demanda individual, ou leia-se, dissídio individual. Aliás, eu disse a vocês aqui várias vezes que a CLT faz referência todas as vezes, em vez de ser ação trabalhista, faz referência a dissídio individual. É o que a gente lê como ação trabalhista. E quando ela quer fazer referência a ações coletivas que têm legitimidade de parte, o sindicato, ela fala em dissídio coletivo. Então, num dissídio coletivo, a competência para distribuir a ação, a competência originária é do Tribunal Regional do Trabalho. De maneira com que, toda vez que eu tenho um dissídio coletivo e sai uma sentença no tribunal, o recurso cabível para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é o próprio recurso ordinário. Mas não é o que eu estou me apegando aqui, porque muito provavelmente não vai cair no exame de ordem dissídio coletivo para vocês, esse dissídio individual. Então, portanto, a competência
de uma sentença prolatada em primeira instância é do juiz de primeira instância e cabe recurso ordinário para o TRT-15, ou, no caso, qualquer TRT, né? Dependendo da onde você esteja. Então, prazo de 8 dias. Aí, o que é importante aqui? Continuando. Das reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário... Deixa eu pegar aqui só a minha... O recurso ordinário será imediatamente distribuído, uma vez que o tribunal, uma vez recebido no tribunal, deverá o relator liberar no prazo de 10 dias a secretaria do tribunal ou turma, colocá-lo imediatamente em pauta de julgamento. Na prática, pessoal, aqui, como o procedimento é sumaríssimo, né? E aí, subentende-se até pela expressão do procedimento, que ele seria mais rápido e mais célere. Na prática, o que nós temos é que isso daqui não ocorre. A legislação, quando quis trazer o procedimento sumaríssimos até 40 salários, ela quis trazer um processo de menor complexidade, mais célere, mas que, na prática, efetivamente, nem os juízes de primeira instância conseguem dar vazão a essa pauta de audiência e nem os tribunais em recurso. Então, na prática, isso daqui meio que parece uma letra morta. Mas é bom vocês saberem. Recebido o recurso ordinário no tribunal, a secretaria do tribunal tem 10 dias para distribuir para uma turma. Terá parecer oral do Ministério Público, presente à sessão de julgamento, se este entender necessário, o parecer com registro na certidão. Toda vez que vocês forem participar do tribunal, numa sustentação oral, poderá haver a presença do Ministério Público lá. Então, ele fica do lado do relator, representante do Ministério Público. Quando é rito sumaríssimo, o relator pergunta, ilustre representante do Ministério Público, alguma colocação, alguma argumentação a respeito desse processo? Geralmente, eles falam que não. Tá? Eles só atuam em processo em que tem muita relevância, como custos legis. Mas, geralmente, eles falam que não. O que está dizendo aqui é que, para rito sumaríssimo e recurso ordinário, chegando ao tribunal na sessão de julgamento, o parecer do Ministério Público pode ser oral. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo, a parte expositiva, e das razões de decidido o voto prevalecente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento registrando tal circunstância servirá de acórdão. Aqui é interessante. O que o inciso está dizendo é que é o seguinte: chegando no tribunal, existe uma ação do rito sumaríssimo em primeira instância, em que julgou a ação procedente pelos fundamentos X, Y e Z. A reclamada recorreu para a segunda instância em recurso ordinário. A ação é pelo rito sumaríssimo. Recorreu pelo recurso ordinário, a ação no rito sumaríssimo. O relator, na hora que ele olha a sentença, ele fala, esses fundamentos apresentados em sentença são os mesmos que os meus. E eu não mudarei absolutamente nada na sentença. Ele leva para o plenário. E aí, na sessão de julgamento, tem mais outros 2 embargadores, porque o julgamento de um recurso ordinário são por 3 embargadores, um relator e outros 2 embargadores que votam, ele fala assim, olha, a sentença de primeira instância, em rito sumaríssimo, até 40 salários, concedeu os direitos X, Y e Z com as teses X, Y e Z. Portanto, eu reconheço os mesmos direitos, ou seja, eu mantenho a sentença de primeira instância pelos mesmos fundamentos. Em vez de o relator redigir um acórdão, ele pode, por certidão, colocar assim, nos termos do artigo 895, parágrafo tal, inciso 4, reitero os fundamentos da sentença e mantenho a sentença prolatada em primeira instância.
E se você não conhece o processo do trabalho, na hora que você for consultado pelo seu cliente, na hora que publica essa decisão no Diário Oficial, você vai estranhar absolutamente. Como é que vem um acórdão sem fundamentação? Porque no rito sumaríssimo, permite que eu copie toda a fundamentação da sentença, se eu concordei com a fundamentação da sentença, obviamente. Se eu não concordei, eu tenho que fazer um novo acórdão e fazer uma nova fundamentação, obviamente. Eu, na minha carreira toda, só vi 2 situações do desembargador fazer isso. Apenas 2. Eu estou advogando quase que 20 anos aí. Então, só vi 2 vezes o desembargador fazer isso com relação ao rito sumaríssimo. Ele é obrigado a fazer isso por certidão? Não, ele pode pegar um processo de rito sumaríssimo, não é que ele queira repetir toda a tese de sentença, ele pode dar um novo acordo, não tem problema não. A lei só está facilitando ele. Pensem, se é rito sumaríssimo, é um processo de menor valor, de menor complexidade, mais célere, mais rápido. O que na prática, eu estou dizendo aos senhores, isso não se reflete na prática. Acaba que demora o mesmo tanto quanto o rito ordinário. Mas eu tenho que aqui passar algumas especificações para vocês, tá? Os tribunais regionais divididos em turmas poderão designar turma para julgamentos de recursos ordinários, interpostos, sentenças prolatadas, demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, isso daqui tudo é besteira. Depois, eu passaria à leitura do artigo 899, que nós vamos chamar aqui de preparo do recurso, e isso é muito importante. Então, olhem só, a gente tem aqui o preparo do recurso. Na Justiça do Trabalho, eu tenho que fazer o preparo do recurso, que é pressuposto intrínseco do recurso ordinário, do RO, o preparo. Quando vocês forem fazer uma peça para mim, que é essa próxima peça de recurso ordinário, vocês, antes de fundamentarem o recurso, antes de entrarem na matéria de fato, de direito, de prova, vocês vão criar um tópico. Então, fulano de tal, qualificado, vem interpor recurso ordinário nos termos do artigo 895, combinado com 899, contra a sentença prolatada em primeira instância, nos termos que se segue. Ponto. Primeiro tópico. Do preparo. Pressuposto intrínseco do RO. Aí vocês vão falar assim, a reclamada fez o depósito recursal, se houver a necessidade, ou garantiu, então aqui, ó, DEP recursal, ou garantiu esse depósito, ou substituiu esse depósito por seguro-garantia. Eu acho que o outro é fidúcia bancária, ou fidúcia bancária. Vamos lá ver, que eu sempre esqueço essa expressão. Esse seguro-garantia e fidúcia bancária são legislações normativas. São legislações, desculpa, são a atualização da legislação trabalhista, de acordo com a reforma da Lei 13.467 de 2017. Antigamente não tinha isso. Era o depósito judicial de preparo, era a grana depositada, que hoje está em 10 mil e pouco o teto. Então, olha só. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. Eu vou falar sobre isso aqui. Salvo exceções previstas nesse artigo, permitida execução provisória até penhora. Ó, permite execução provisória até penhora. Sendo a condenação até as vezes do salário regional, decide se será admitido. Tratando-se de condenação, valor determinado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custos pelo juiz de direito até 10 vezes o valor do salário mínimo. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juiz e corrigido com os índices da poupança. Deixa eu pegar aqui, que eu vou explicar isso para vocês. No ato de interposição, quando agravo, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para fins... Opa. Professor. Oi.
Oi, boa noite. Só para eu entender, conseguir esquematizar visualmente na minha cabeça. Quando diz aí no 899 que ele pode ser o recurso, eu perdi onde é que você está lá no parágrafo 10, mas acho que no caput está falando alguma coisa de petição simples, não está? Isso, recurso por petição simples. Então, essa petição simples é a petição de interposição, onde eu coloco o preparo, onde eu coloco sobre o prazo, né? E depois eu entro, é igual no civil, e depois eu entro com a minha fundamentação. Isso, posso até mudar um modelo meu. Tá. O que acontece? Eu faço uma petição simples em dizendo que eu faço assim, olha, eu faço a petição assim, estou interpondo recurso ordinário, nos termos do artigo 895 e 899 da CLT. Aí eu coloco uma folha embaixo, puxo a folha, coloco as qualificações das partes e coloco assim, razões de recurso ordinário. Talvez seja igual da apelação que vocês façam lá. Aí, nas razões de recurso ordinário, eu abro o primeiro tópico, o preparo. Então você coloca na segunda... tá. Porque mas, se você fizer o contrário, não está errado. Entendi, tá bom. Não tem uma formalidade. Lembre-se que no processo de trabalho nós temos o princípio da simplicidade. Ninguém vai te indeferir uma interposição de recurso ordinário se você trocar a ordem. A maneira como eu faço é assim. Tá? Tá bom, professor, entendi. Obrigada. Olha, a respeito de RO, o que eu acho importante vocês conhecerem é o seguinte, o parágrafo 9º, olha, foi incluído aqui pela Lei 13.467 de 2017. O parágrafo 10 também, Lei da Reforma Trabalhista. E o parágrafo 11 também, Lei da Reforma Trabalhista. Isso tudo é inovação legislativa. O parágrafo 9º diz, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Metade do depósito recursal. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, isso não tinha antes de 2017, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Então, não pagam depósito recursal. O depósito recursal será substituído por fiança bancária, eu coloquei fidúcia lá, né? Ou seguro-garantia judicial. Então, olhem só, eu vou compartilhar aqui e vou demonstrar para vocês aqui. Eu vou na página do TST. Professor, qual que é o depósito recursal? Então, a gente vai lá no TST, e lá tem uma tabelinha lá. E os valores que eu vou mostrar para vocês são valores teto. Valores teto. Significa que é o teto. Tá? É o máximo que se recolhe em depósito recursal. Aqui, olha, no site do TST, a gente vem em serviços. Cadê o portal da advocacia aqui? Serviços, portal da advocacia. Eu vou vir aqui, mais embaixo, tem lá, depósito recursal, depósito judicial, custos e emolumentos. Está aparecendo para vocês, né? Sim? Sim. Esses valores são todos os meses de agosto, eles mudam, de cada ano. Tá vendo? Artigo 899 e tal. Valores vigentes. Olha o que é reclamada, se não for empregado doméstico, aquelas situações do 9 do 10, ali do parágrafo 9 do 10, tem que recolher para fazer um recurso ordinário. Isso é pressuposto de recurso. E olha aqui, recurso de revista, embargos, ação rescisória. Olha os valores. Esses embargos não são embargos de declaração. Vocês vão aprender isso, mas não são embargos de declaração. De primeira instância, de omissão, contradição, são outros embargos. 10.000. 10.059,15 é o teto. É o teto. O que significa isso? Significa que se a sentença condenatória for de R$5.000, a juíza coloca,
condeno para efeito de custas R$5.000. E por que ela coloca para efeito de custas? Porque vai gerar custas sobre a condenação, no valor de 2% da condenação. Por isso que ela tem que atribuir um valor. Professor, a sentença é líquida se ela coloca isso? Não, não é líquida. Líquida é a sentença que ela declara direito com valores. Quando ela só coloca ao final condenação no valor de R$5.000, de R$10.000, ela vai colocar assim, para efeito de custas. Portanto, a sentença não é líquida. Para a sentença ser líquida, na parte dispositiva da sentença, cada direito tem que estar com o seu valor quantificado. Então, olhem só. Para efeito de custas, R$5.000. Quanto que eu tenho que depositar de depósito recursal para fazer o meu RO subir? Alguém se arrisca? O teto não é 10.000? Eu tenho que recolher os R$5.000. Eu tenho que recolher os 5.000. Professor, e se for a condenação de R$3.000 de depósito recursal? E a condenação de 6.000, 7.000, 7.000, 8.000, 8.000. Se for R$10.060, passou 85 centavos do teto, eu recolho R$10.059,15. E se for R$10.100, R$10.059,15. E se for R$100.000 para efeito de custas, eu vou recolher R$10.059,15. O que a legislação me autorizou agora? Como está no parágrafo 11, me autorizou a fazer duas coisas. Eu contrato uma seguradora que vende seguro-garantia de processo. Só que tem uma instrução normativa do TST que regulamenta como é que tem que ser a forma desse seguro. Tem que ser 3 vezes o valor da condenação, a pólice tem que durar por 3 anos, tem que ter liquidez, tem uma série de coisas. Aí, eu não sei se a seguradora, a depender do seu capital social, da sua capacidade de pagar aquele processo, se vai ficar mais caro o seguro ou não, eu efetivamente não sei. O que eu sei que, pela minha experiência, é que as empresas que têm muito poder aquisitivo e muito capital social, que são muito ricas, pagam uma merreca pelo depósito, pelo seguro-garantia. Ou você pode contratar uma fiança bancária. Eu até agora não vi nenhuma das empresas contratando fiança bancária. O que eu tenho visto efetivamente é o pessoal contratando ou seguro ou fazendo depósito em dinheiro. Tá? Então, eu preciso fazer o depósito em dinheiro numa guia chamada GFIP-GRFC, que tem no próprio site do tribunal, isso não é problema para nós identificarmos. O que é importante vocês saberem? Se eu sou condenado em 5, eu recolho 5, em 6, em 6. O que ultrapassar esse teto, eu só recolho o teto, R$10.059,15, como está lá. Certo? Olha só que interessante. O que eu falei para vocês. Esse juiz aqui deu uma sentença, isso é um caso real, é o juiz da primeira vara aqui. Olha que ele coloca, custas pela reclamada no importe 235. E ele coloca assim, ação liquidada em 11.788, vejam como muda a redação. 7.788,63. Ele calculou 2% aqui e tirou os 235. Ele liquidou na parte dispositiva da sentença dele, parte dispositiva onde tem um julgo procedente. Ele liquidou pedido a pedido. Isso é raro, tá, pessoal? A sentença geralmente é ilíquida. Sentença é ilíquida. Agora eu vou tentar mostrar outra sentença para vocês. Quer ver? Em que a juíza não liquida os pedidos. Ela simplesmente declara quais são os direitos. Eu acho que é importante vocês saberem disso antes de a gente entrar no case, mas eu tenho que falar do case hoje, não tem como a gente fugir disso. Deixa eu só pegar aqui rapidinho uma sentença de um processo.
Olha, uma sentença ilíquida. Então, tem a parte do resumo, que é o relatório, a fundamentação da sentença, a parte dispositiva, que é onde tem o julgo procedente em parte, ela descreve e reconhece os direitos, mas ela não quantifica quais são os valores. A sentença é ilíquida. E olha como muda a redação. Custas de R$ 400, calculadas sobre os valores de 20 mil arbitrados para esse efeito, para efeito de custas, nos termos do artigo 789, parágrafo 2º da CLT. Neste caso aqui, se a reclamada quiser recorrer de ordinário, o que ela faz? Ela tem que recolher quanto? R$ 10.059,15. Certo? Professor, ela recolheu R$ 10.059,15, foi para o tribunal, manteve a sentença de primeira instância e agora ela quer fazer um depósito para fazer recurso de revista. O recurso de revista a gente viu que era 20 mil lá. Ela tem que pagar mais 20 mil? Não, se manteve o valor da condenação de primeira instância em 20 mil, ela completa para dar os 20 mil. Porque RO é 10.059, revista é 20 mil e agravo de instrumento 20 mil, a depender do valor da condenação. Certo, pessoal? Então, vocês vão sempre criar no case, vocês vão colocar, e aí tem aquelas exceções do parágrafo 9º. Empregada doméstica paga metade. Então, a metade de 10.059 é o que o empregador doméstico vai pagar para fazer o RO. E assim sucessivamente. Certo? Alguma dúvida? Beleza. O caso prático nosso vai ser assim. Diz assim, Paulo foi empregado de uma microempresa Tubo. Tubo Limpo LTDA, do dia 22/5/2015 a 15/3/2016. Primeira dica, separem as datas em direito do trabalho. E isso é muito importante. Coloquem, anotem do lado. Admissão, 22/2/2015. Demissão, 15/3/2016. Eu trabalhei 1 ano e pouquinho aqui. Então, separem sempre as datas, porque isso é muito importante. Paulo trabalhava como auxiliar de serviços gerais, atuando na limpeza de parte da pista de um aeroporto de porte pequeno. Opa, aeroporto, pode ter um combustível, né? Enfim. Durante todo o contrato, prestou serviços no Aeroduto, empresa pública de gerenciamento de aeroportos. Então, ele trabalhava para a empresa Tubo Limpo. Ele era empregado da empresa Tubo Limpo. Mas ele prestou serviços para a empresa de aerodutos, uma empresa pública, de gerenciamento de aeroportos. Aeroduto é o nome da empresa. Alguém conseguiria me dizer aqui o que se trata disso? Quando um empregador coloca uma mão de obra em benefício de outra pessoa, o que é isso? Terceirização. Subcontratação? Não. Terceirização. 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 Súmula 331 do TST. Terceirização da atividade MEI. Certo? Ao ser dispensado e receber as verbas incisórias, ajuizou uma reclamação trabalhista em face da empregadora. Opa! Se ele ajuizou uma ação trabalhista, já tem processo montado. Até então, não tem indicação para qual parte eu estou aqui. Da empregadora e da tomadora de serviços. Ou seja, ele montou uma ação contra a microempresa Tubo Limpo e contra a Aeroduto. Pergunta, pela súmula 331 e pela terceirização, o que ele vai pedir com relação a Aeroduto, empresa pública? Alguém se arrisca? Solidariedade na responsabilidade? Responsabilidade subsidiária. Súmula 331, item 4 e 5 do TST. Subsidiariedade me remete a benefício de ordem.
Benefício de ordem significa que o devedor principal paga. Se ele não pagar, eu quebro o benefício de ordem e ataco o devedor subsidiário. Dívida solidária significa que eu posso executar um ou outro a qualquer momento. Então, aqui é subsidiariedade, porque está na súmula 331 do TST. Aliás, acabou de mudar a lei da terceirização, né? Só para uma lei nova agora de terceirização, não, desculpa, de licitações, né? Pretendendo o adicional de insalubridade porque trabalhava em local com barulho. Então, olha aqui, outro direito aqui que ele fala aqui. Primeiro, ele fala de responsabilidade subsidiária, eu tenho a data que ele trabalhou, ele fala do prestador de serviço, ele fala do tomador de serviço, portanto, terceirização, responsabilidade subsidiária, a gente já pode matar isso, e fala que está pedindo um adicional de insalubridade. Então, se ele já juizou a ação, muito provavelmente, que está dizendo que ele está pedindo, está pretendendo, pode ser que eu esteja pela reclamada. Bem como a incidência da correção monetária. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou apagar isso daqui e vou aqui, ó. Então, e vou sublinhar aqui, ó. Aqui é uma situação de defesa, pretendendo adicional de salubridade por conta de barulho ou ruído, NR15, bem como a incidência de correção monetária sobre o valor dos salários, vez que recebia sempre até o 5º dia útil do mês subsequente vencido. Um cara está falando que ele recebia, ele trabalha em janeiro, só recebe em fevereiro. Trabalha em fevereiro, recebe em março, e ele quer um valor de uma atualização monetária. Um pouco absurdo, mas a gente vai ver o porquê. Logo, tendo mudado o mês de competência, deveria haver correção monetária, dado o momento, na época, a inflação galopante. A ação foi distribuída na 9ª Vara do Trabalho de Salvador. Pergunto aos senhores, se já tem ação distribuída, é peça processual ou é peça que não deixa de ser processual? É peça processual pós-momento de distribuição da ação ou é peça processual antes da distribuição da ação? Pós. Antes da distribuição da ação, eu só tenho petição inicial e ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho. Depois. É pós, porque já tem ação ajuizada. Então, é alguma coisa depois. Só que ele não identificou para quem que a gente vai ser advogado ainda. Mas é alguma coisa depois aqui. No dia da audiência, a primeira ré, tubo limpo, empregadora, fez representar-se pelo seu contador. Então, ela fez se representar-se pelo seu contador. Tem outra situação aqui também. Fez se representar-se pelo seu contador. Eita, nós. Deixa eu pegar aqui. Fez se representar-se pelo seu contador, assistido por advogado. Tem outra situação aqui também. Preposto na Justiça do Trabalho. Pode ser qualquer um ou precisa ser empregado, contratado e registrado? Tem que ser empregado? Antes da reforma trabalhista, deveria ser empregado. Pós-reforma trabalhista, pode ser qualquer um que tenha carta de preposição. Tá? Então, já dei a dica para vocês aí. A gente só precisa saber qual artigo que está isso na hora que vocês fizerem o RO. A segunda ré, por preposto e empregado. Então, a segunda ré, a ré foi representada por preposto e empregado. O que também não me vejo é a mesma coisa. Está vendo? Por isso que ele distingue aqui no exemplo. Um representado pelo contador, outro por preposto e empregado. Foram entregas defesas e prova documental. Sendo que, pela segunda ré,
Foi juntada toda a documentação relacionada à fiscalização do contrato entre as RES, a qual se encontra em vigor, bem como os exames médicos de rotinas realizados nos empregados, inclusive o autor, as quais não demonstram nenhuma alteração de saúde ao longo do tempo do contrato, além dos recibos de fornecimento de EPI para audição. Então, isso é importante na medida da periculosidade, da insalubridade que ele pede por conta do ruído lá. Superada a possibilidade de acordo, o juiz indeferiu os requerimentos da segunda ré para a produção de prova testemunhal e pericial. Segunda ré, a tomadora de serviços, a Aeroduto. Consignando que em ata os protestos da segunda ré. Isso também tem referência aqui. Pois visava, com isso, comprovar que o EPI eliminava a insalubridade. Então, isso também vai ter referência aqui, eu vou passar para vocês quais são as referências aqui do que eu estou marcando. Bom, vamos lá. O processo seguiu concluso para a sentença, a qual decretou a revelia a confissão da primeira ré, por não estar representada por representante legal. Eu já dei a dica aqui, mas tudo bem. Julgou procedente os pedidos de pagamento adicional. Bom, uma pausa. Se já existe uma ação proposta na 99ª Vara do Trabalho de Salvador, e aqui é uma vara de primeira instância, não está falando que é do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, está falando que é da Vara do Trabalho. Opa, desculpa. E tem uma sentença de primeira instância, já julgou precedente alguns pedidos. Pode ser petição inicial? Não. Pode ser consignação e pagamento? A consignação e pagamento é antes do processo. Não. Pode ser contestação? Se já há uma sentença e a empresa já até juntou, levou prova documental, entregou defesa, levou preposto na audiência, é contestação? Não, a contestação já foi. Pode ser razões finais? Não, já deu sentença. Qual a matéria que eu tenho para discutir conteúdo fático, probatório e tese? Recurso ordinário, prima irmã da apelação. Eu batei a peça aqui. E não tem menor dúvida de que seja recurso ordinário. Não pode ser recurso de revista, porque não é recurso, não existe recurso que vá direto para o TST. Não pode ser agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho só serve para destrancar outro recurso. Então, não tem choro nem vela, é RO. Agora, ele vai dar a dica para mim aqui, no case, eu dou a dica do que eu preciso recorrer. Vejam só, julgou procedente o pedido de insalubridade. Portanto, a reclamada perdeu a insalubridade e o reclamante ganhou, em grau máximo. Bem como a incidência da correção monetária sobre o valor do salário mensal. Portanto, o reclamante ganhou e eu perdi, eu reclamada. Ou a tubo limpo lá em cima, certo? Então, julgou procedente aqui a correção monetária e o salário mensal após a virada do mês. Outro sim condenou a ré subsidiariamente em todos os pedidos, fundamentando a procedência em revelia a confissão da primeira. Ou seja, sentença decretou a revelia e confissão da primeira porque ela estava representada pelo contador e não por empregado. Diante disso, como advogada da segunda ré, redige a peça prática profissional. E aí, olhem só que interessante. A ré, a segunda ré, ela está nessa relação triangular. Porque toda terceirização é uma relação triangular. De um lado do triângulo, eu tenho como tomador de serviço, no caso, o Aeroduto, empresa pública de gerenciamento. Do outro lado, eu tenho a empresa colocadora de mão de obra ou prestadora de serviço, que é a Tubo Limpo Limpeza.
Na outra pirâmide, eu tenho o trabalhador, que é empregado da Tubo Limpo, mas presta serviço para a Aeroduto Empresa Pública e, portanto, a Aeroduto Empresa Pública é tomadora e beneficiária da mão de obra desse trabalhador, que é o Paulo. Isso está na súmula 331, terceirização, responsabilidade subsidiária. Se tem colocação de mão de obra em prol de alguém, provavelmente será terceirização. Poderá ser outra questão, poderá ser uma questão de trabalho temporário. Mas aqui não fala nada de temporariedade. Está claramente aqui, para mim, está claramente escrito que é terceirização. Até porque, se fosse temporariedade, teria alguns requisitos legais da lei de temporário que teria que estar no case aqui, no caso em concreto que não está. Professor, é o seguinte, a primeira ré é a microempresa, Tubo Limpo, a segunda é a Aeroduto, é isso? É. Tá a tomadora de serviço Aeroduto Empresa Pública de Gerenciamento de Portos. Que é a terceirizada, que é a segunda ré, não é isso? Que é a tomadora de serviço, segunda ré. Tá. Aí, olha só, pessoal. O que julgou procedente? Adicional de insalubridade. O que julgou em grau máximo? Correção monetária dos salários. E a subsidiariedade e condenou a primeira ré na revelia e confissão. Olha o que vocês têm que atacar em recurso ordinário. Está tudo ali. A insalubridade, a correção monetária dos salários, a subsidiariedade e a confissão da primeira ré. Professor, mas a primeira ré, o juiz decretou sua confissão. Decretou? Decretou. E o que eu tenho a ver com isso? Eu estou advogando para a segunda ré e fazendo recurso ordinário para a segunda ré. Ora, a sua condenação não é subsidiária? Subsidiária não significa que, se a primeira condenada ou a primeira ré não pagar a execução trabalhista, quem vai pagar sobrar no bolso? Seu tomadora de serviço. Você tem interesse que mantenha essa revelia e confissão? Confissão significa que todos os pedidos e todos os fatos alegados na petição inicial são verdadeiros. Porque a CLT diz assim: há necessidade da presença de um preposto acompanhando a reclamada ou representando a reclamada em audiência. Só que até dia 11/11/2017, esse preposto tinha que ser necessariamente empregado. Depois do dia 11/11, com a reforma trabalhista, não precisa mais ser empregado. Pode ser qualquer um que tenha a carta de preposição. Certo? Então, olha que importante isso. Antes da reforma, o que acontecia? Se eu, advogado reclamante, descobrisse que a empresa estava sendo representada por alguém que não tinha qualidade de preposto, leia-se, com registro na carteira de trabalho daquela empresa, eu pedia a confissão de todos os fatos alegados na minha petição inicial. E o juiz deferia, porque a reclamada não estava sendo representada em audiência. Artigo 843 da CLT. E olha que interessante. Quando ele fala aqui, ele fala da insalubridade, ele fala assim: pretendia adicional de insalubridade porque o local era barulhento, bem como a incidência de correção monetária. Depois ele fala assim, esse é o primeiro aspecto que vocês têm que observar. Depois ele fala assim, esse é o primeiro aspecto aqui, depois ele fala assim: no dia da audiência, a primeira ré empregadora fez representar por seu contador, assistido por advogado. Aí foram entregues as defesas, prova documental, sendo que pela segunda foi juntada a documentação, a fiscalização entre as rés, a qual encontrava.
Aí aqui diz assim, os quais não demonstram nenhuma alteração da saúde ao longo do prazo do contrato, além dos recibos de fornecimentos de EPI para audição. O juiz indeferiu os recolhimentos da segunda ré para a produção de prova testemunhal e pericial, consignando em ata os protestos da segunda ré. Então, olha só. À medida que o juiz reconhece a confissão da primeira ré, da primeira reclamada, por que ele reconheceu a confissão? Porque o preposto era contador. Mas isso era antes da reforma trabalhista. Agora, vocês só vão fundamentar de outra forma. Vocês vão ler o artigo 843 e vão dizer no RO, tribunal, não há mais necessidade do preposto ser empregado. Basta que tenha a carta de preposição. Basta que tenha a carta de preposição. Então, primeira coisa que vocês vão atacar no RO, fala, olha, a primeira ré, eu estou pela segunda. Mas se a condenação subsidiária vai apertar meu bolso, vai me tirar dinheiro, porque eu sou tomadora de serviço, e se caso ela não pagar, eu vou ter que pagar, eu vou atacar, sim, a revelia da primeira. Então, eu vou abrir um tópico. Da confissão da primeira reclamada. O juízo decretou a confissão da primeira reclamada, considerando que o representante legal da empresa era contador e, portanto, aplicou os efeitos do artigo 843. Aí vocês vão criar. No entanto, pós-reforma trabalhista, alterando a redação do artigo 843, para ser representante legal da empresa, basta que o preposto esteja com a carta de preposição. Portanto, afasta-se, requer o afastamento da revelia e confissão e nulidade do processo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, vocês terão que pegar na CLT, entre o capítulo ou o título que trata da matéria Medicina e Segurança do Trabalho, e no caderno de súmulas, que diz o seguinte: o juiz não pode julgar a ação, o juiz não poderia julgar a ação sem a produção da prova técnica, tratando-se de pedido de insalubridade ou periculosidade. Isso está nos artigos, entre os artigos 154 até o 197, mais ou menos lá, 200, vai estar lá. E tem súmula disso. Então, vocês vão falar assim no RO. Olha, primeiro que não há confissão, porque o preposto, apesar dele não ser empregado da reclamada, turbo limpo, ele estava com a carta de preposição. E nos termos do artigo 843 e parágrafo, após reforma trabalhista, basta a carta de preposição para o preposto representar a empresa, portanto, não cabe a confissão. E aí, tudo bem, professor, mas ele já deu a confissão do fato. O fato está relacionado à insalubridade. Porque lá na audiência, a segunda ré falou, excelência, pela ordem, o senhor está aplicando a revelia na primeira ré, mas eu estou pela segunda, e eu estou com os recibos de EPI aqui, foram fornecidos protetores auriculares para ele. E o senhor tem que determinar a perícia. Quem determina insalubridade e periculosidade é perícia no local de trabalho. E o juiz falou, não, a primeira ré foi confessa, portanto, não tem necessidade de perícia. Então, primeiro tópico, vocês vão dizer, não foi confessa e, portanto, a sentença é nula. Haja vista que não houve confissão. A primeira coisa que vocês vão ter que dizer. Na sequência, vocês alegarão o seguinte. Na sequência, e olha, não é nem nulidade.
vocês vão alegar cerceamento de defesa com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Cerceamento de defesa. E vocês vão construir a seguinte questão. Vocês vão dizer que não há a questão da revelia e confissão, porque o preposto estava representado através de carta de preposição, e vocês vão evocar a nova redação do artigo 843 com base na Lei 13.467 de 2017. Então, tópico, cerceamento de defesa. E vocês vão aventar, com base nos artigos 153 até 154 até 200, e tem súmula e OJ no TST, dizendo que, para pedidos como doença, insalubridade, periculosidade, que demandem prova técnica, tem que fazer perícia. Excelência, tribunal, se não houve confissão, houve um cerceamento de defesa, já que o juiz impediu a produção de prova técnica, considerando que não houve confissão por parte do preposto e considerando que a prova tem que ser técnica. A prova de insalubridade, periculosidade, doença profissional, acidente de trabalho tem que ser técnica. E a segunda reclamada juntou documentos como recibo de EPI, documentação de fiscalização, e isso não foi observado pelo juiz. Então, pede a alegação do cerceamento de defesa pela não produção de prova técnica e prova testemunhal. E pede a nulidade do processo e a devolução dos autos para a primeira instância. Porque se ele acolher sua alegação de cerceamento de defesa, ele não pode julgar. Em tese, ele não pode julgar. Ele devolve o processo para a primeira instância, porque senão dá aquela de supressão de instância. Essa matéria tinha que ter sido julgada de insalubridade pelo juiz da primeira instância, e não por mim. Eu só vou fazer o revolvimento de fatos e provas. Se não tem uma tese sobre isso lá atrás, eu não posso agora eu me pronunciar sobre isso. Então, olhem só as informações. Preposto contador, pode. A parte segunda reclamada poderia ter produzido prova para fazer, pedido a prova técnica e produzido prova com relação à insalubridade, oitiva de testemunha, verificação dos documentos, ela tem recibo de EPI, ela tem recibo de que foi fornecido protetor auricular para esse trabalhador. Poderia. Também pode. Então, é isso que vocês vão atacar. Certo? Então, coloquem lá uma preliminar de cerceamento de defesa, comecem com o preparo, falem sobre a preliminar de cerceamento de defesa, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês, que eu preciso falar isso, mas eu quero que vocês coloquem o preparo, tá? Mas só tomar um cuidado com relação aqui. Então, vocês vão citar lá o preparo, preliminar de cerceamento de defesa, tá? E aí, vocês vão dizer o seguinte, né? Vocês vão dizer o seguinte, na sequência, porque o caso diz assim, diz da insalubridade, que não produziu a prova, no caso ele fala, o juiz indefere a produção de prova testemunhal, porque a primeira ré foi confessa. Olha lá, o juiz indeferiu os requerimentos da segunda ré para a produção de prova testemunhal e pericial, consignando os protestos da segunda ré. E ele não coloca isso despropositadamente. Toda vez que um juiz do trabalho ele indefere uma pergunta, ele indefere uma produção de prova, o advogado tem por obrigação consignar os protestos. Entende-se protestos como um agravo retido, um antigo agravo retido que tinha no CPC. É o momento que o advogado demonstra sua indignação em audiência, em tese,
com relação àquele ato. Eu não concordo com esse ato. E o que traduz para o tribunal tudo o que acontece na ata de audiência, tudo o que acontece numa audiência, é o que está consignado em ata. Excelência, neste caso, eu estou pela segunda. Eu requeiro a produção de prova testemunhal e prova pericial. Doutor, indefiro. Excelência, porventura, o senhor pode consignar os meus protestos? Porque tem um entendimento jurisprudencial que, se você não consignar os protestos no indeferimento, o tribunal não pode rever ou não vai reformar a sua matéria atacada. Por isso que no case ali ele coloca protestos. Então, vocês vão explorar também. Olha, a reclamada, inclusive, no tópico de cerceamento e defesa, consignou os protestos pela produção da prova testemunhal e pericial e o juízo de primeira instância indeferiu. E aí vai querer requerer que seja declarado o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença, devolução dos autos para a primeira instância para prolação de nova sentença. No que tange à responsabilidade, vocês também criarão da responsabilidade subsidiária, outro tópico de RO. E aí vocês vão ler a súmula 331, os itens 4, 5 e 6. Existe uma ação direta de constitucionalidade, que é a ADC 16 do STF, que diz assim: quando o ente público, seja da administração pública direta ou indireta, comprovar que fiscalizou todas as obrigações contratuais no que tange ao direito trabalhador, com relação ao prestador de serviço, exclui-se a responsabilidade do tomador de serviço, porque aí eu não tenho a culpa invigilando. Olhem só que interessante. A súmula 331, ela tem a sua origem não só na terceirização. Vocês sabem que a terceirização começou no mundo, ela se sedimentou no mundo na década de 90, não é um negócio tão novo assim, não é um negócio tão antigo. E aí, o seguinte, a responsabilidade subsidiária, ela tem dois fundamentos do Código Civil, pelo 186 do Código Civil. Responsabilidade pela culpa in eligendo e pela culpa in vigilando. Um você elegeu o mal e o outro você fiscalizou o mal. O que o STF decidiu nessa ADC 16 sobre responsabilidade subsidiária? Ele disse o seguinte: ente público, seja da administração pública direta e indireta, seja uma empresa pública, sociedade de economia mista, enfim, ente público, quando não responde por responsabilidade por culpa in vigilando, in eligendo, não responde por culpa de eleição, de um mau prestador de serviço, que no caso seria tubo limpo. Porque obrigatoriamente tem que fazer processo licitatório. Então, se eu estou cumprindo o preceito legal de fazer uma licitação pelo menor preço, eu não posso ser responsabilizado pela má escolha, pela culpa in eligendo. Percebam? Isso, para mim, é muito claro. Agora, culpa in vigilando é a ausência de fiscalização. Ente público, no nosso caso, tomador de serviço, que não fiscaliza o cumprimento de direitos trabalhistas pelo prestador de serviço, vai ter reconhecida sua responsabilidade. Só que, no nosso caso, você foi contratado para defender, fazer RO para a segunda ré. E aqui no case diz assim claramente, isso é justamente para vocês alegarem súmula 331, item 5 e 6. Foram entregues defesa e prova documental, sendo que pela segunda ré foi juntada
toda a documentação relacionada à fiscalização. Olha aqui a culpa invigilando, do contrato entre as RES, com a qual ainda se encontra em vigor, bem como os exames médicos. Então, qual o seu fundamento? Olha, excelência, desembargadores, eu não sou responsável. Leia-se súmula 331, item 5. Eu não sou responsável, porque, de acordo com a DC 16 e a súmula 331, item 5, eu não estou incursando na culpa e invigilando, já que eu fiscalizei todas as obrigações trabalhistas que deveriam ter sido cumpridas pela Tubo Limpo. E isso, de acordo com a súmula 331, item 5 e a DC 16, me livra da responsabilidade subsidiária. Então, é outro tópico de defesa de vocês. Eu estou dando bisu para vocês, hein? Vai ficar fácil a peça aí. E aí, outra coisa que pede para vocês defenderem: correção monetária. A correção monetária. Vocês vão dar uma olhada no artigo, na súmula 381 do TST. Súmula 381 do TST, combinado com o artigo 459 da CLT, que diz o seguinte: o salário será pago no 5º dia útil do mês subsequente, e a súmula 331, a súmula 381 vai dizer para vocês: não haverá incidência de juros e correção monetária com pagamento no 5º dia útil subsequente. Outra coisa, vou dar outra dica para vocês. Aonde está escrito que para o juiz decretar insalubridade e periculosidade, artigo 195 da CLT, tem que ter perícia, artigo 195 da CLT. Tá? Artigo 195. E aí, vocês, então, vão criar um tópico, uma preliminar de cessamento de defesa. Vocês vão discutir o mérito da responsabilidade subsidiária, porque vocês têm todos os documentos de fiscalização. Vocês vão abrir um tópico contestando a correção monetária dos valores dos salários, porque não tem correção à luz do artigo 459 da súmula 381 do TST. E vocês abrirão um quarto tópico contestando a revelia no que tange à insalubridade. Vocês devem pedir no mérito, vocês não estão mais falando de cerceamento de defesa, no mérito, vocês vão dizer: olha, a reclamada, a primeira ré, eu fiscalizei o contrato. E eu tenho, porque isso está no caso, eu juntei todos os comprovantes de EPIs que demonstram que eles tinham um protetor auricular. O Paulo tinha um protetor auricular que neutralizava a insalubridade ou o ruído. Súmula 80 do TST. Súmula 80 do TST. Então, o que vocês vão falar para o desembargador? Excelência, se porventura o senhor não reconhecer, o meu cerceamento de defesa, no mérito eu quero que o senhor reveja a condenação em insalubridade, considerando que foram fornecidos todos os EPIs ao reclamante, à luz da súmula 80 do TST, o senhor deve avaliar o mérito com outra perspectiva. Afastar o adicional de insalubridade, aí vocês vão criar um texto lá para mim. Certo, pessoal? Então, são, tópico do preparo, preliminar de cessamento de defesa, mérito de responsabilidade subsidiária, mérito da correção monetária, súmula 381, e mérito do adicional de insalubridade, súmula 80. Qual o fundamento? Forneci todos os EPIs que... Isso está no caso, porque ela fala que juntou todos os recibos de EPI, que são os protetores auriculares.
forneci todos os EPIs, a primeira reclamada fornecia todos os EPIs que neutralizavam o barulho, e, portanto, não tem adicional de insalubridade por ruído. É isso que vocês vão fazer. Professor, toda a parte de indeferimento de prova, cerceamento de defesa, vai ser no tópico 2, né? Lá na insalubridade, eu não preciso repetir de novo. Falando. Não. Tá. Não precisa, Vinícius. Beleza. Até para não ficar uma peça repetitiva, né? Não precisa. Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida sobre... Na verdade, eu entendi tudo que você explicou, é mais sobre o prazo mesmo. O prazo de entrega, no caso. Porque semana passada eu entrei um pouquinho atrasado na sua aula e acabei não pegando. Você tinha comentado que ficaria essa peça para o dia 4, porque você precisaria de um pouco mais de tempo para corrigir as nossas peças. Isso se mantém? Pode ser. Eu tinha falado dia 27, mas pode ser. Então, vou escrever isso no chat que vai ficar gravado. Então, dia 27/4 vai ser o EB. E dia 4 de maio vai ser o RO, certo? Tá bom, professor, eu agradeço. Certo? Certo. Aí amanhã eu altero as datas do lá. EB, no caso, é o embargo de declaração, né? Isso. Então tá bom, pessoal. Bom feriado para vocês amanhã. Valeu, senhor. Igualmente. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Igualmente. Obrigada, Professor, Oi. professor, deixa eu perguntar uma coisa. As audiências que a gente vai poder participar, você sabe me dizer se é de manhã, se é de tarde, ou varia os horários? Essa juíza que falou para fazer que tudo bem, ela costuma fazer à tarde. É melhor. Eu estava conversando com o Arthur, mas seria melhor mesmo se fosse à tarde. Mas eu estou para pegar a resposta do juiz da primeira, ele faz de manhã, aí dá para a gente fazer um esquema bom aí. Quem não puder. Não, beleza. Ô, professor, me diz uma coisa, professor. Um é no dia 27, que é o embargo de declaração, o outro no dia 4, não é isso? Isso. Mas minha cabeça tá pirada, velho. O negócio tá feio, mas eu entendi tudo. Ah, então tá bom. Eu vou dizer uma coisa a você. Você tá me deixando muito louco, velho. Então tá bom. Assim que é bom. Será que eu vou me informar, professor? Olha, velho, que loucura, cara. É muita súmula. Cachaça que passa. Mas eu estou dando a dica para vocês lerem a súmula. É só ler, reler e fazer. Passou a peça inteira. Puta que pariu, Eu professor. estava feliz porque eu achei que o embargo estava fácil, agora eu tô triste de novo. Nossa Senhora. Nossa, mas esse RO tá fácil também. Professor, é muita loucura. Não se preocupa não, que já tá na cabeça aqui, ó. Já gravei tudo. Então Pode tá crer bom. que vai sair. Ô, Laura, quinta-feira você me manda mensagem que eu mando o vídeo compartilhado no YouTube. Se ela não mandar, eu mando. Tá avacalhando. Vai roubar meu lugar agora? Dá licença. Não, você não tá fazendo o seu trabalho direito. Não, eu mando para você. Quase faltou na aula, só veio porque eu avisei. É isso mesmo. Mentira, eu tava chegando Mentira, em casa. tá justificando demais. Tá bom? Então, tchau, pessoal. Um abraço para vocês aí. Valeu. Falou, prof. Até mais.